ele é... Nosso tempo ele é reduzido, né? A última aula ela é menor, porque a gente consegue fazer só praticamente um Zoom. Então, vamos aproveitar todo o tempo que a gente tem. Seguinte, eu deixei na última aula de história, que a gente não teve aula ao vivo, né? Por conta do ciclone na semana passada, eu deixei para vocês fazerem a página 14, tá? Que tem uma discussão na apostila de história, que é uma discussão que leva lá para a filosofia também, que é a discussão do conceito de ócio. Inclusive, eu mandei para vocês até um vídeo do Mário Sérgio Cortella, onde ele vai discutir essa questão do ócio, né? Que ele vai fazer essa discussão filosoficamente falando, tá? Então, traz aqui na apostila de história, mas é uma discussão também da filosofia. Como nós estamos estudando Grécia Antiga, né? A base aí, uma das heranças do mundo grego para a nossa civilização, foi, né? Obviamente, a discussão filosófica. Então, para os gregos, o ócio é extremamente valorizado, porque não havia uma valorização no aspecto do trabalho, da produção de trabalho no mundo grego, na antiguidade, né? O trabalho era restrito aos escravos, ou se não, aos servos. Então, o trabalho em Atenas era para os metecos, e o trabalho em Esparta era para os ilotas. Ou eram escravos, ou eram servos que trabalhavam. As classes superiores acabavam não trabalhando, não valorizavam o trabalho. E a discussão filosófica ela é importantíssima, por quê? Tá? Porque eles valorizavam o ócio, né? Os filósofos valorizavam muito este trabalho, ou seja, a arte da reflexão. Então, o ócio, para a antiguidade, e na valorização da perspectiva filosófica, é o tempo destinado que eu tenho à reflexão, tá? Ao pensamento, a uma boa leitura. Hoje, a uma boa leitura, assistir um bom filme, uma boa série, o tempo que eu destino para mim, no aspecto do pensamento, do exercício do pensamento. Com o percurso histórico, as situações vão mudando e os conceitos também vão sendo alterados. Quando a gente discutiu lá o conceito de civilização, a gente percebeu que esse conceito veio tendo nuances e veio sendo transformado com o passar do tempo. Aqui é a mesma situação dentro do conceito de ócio. Com o advento da Revolução Industrial, o que ficou sendo valorizado ali? A produção, o trabalho, produzir-se mais em menos tempo. Então, ficar sem fazer nada, entre aspas, né, não é trabalho. Né, para a Revolução Industrial e para o mundo moderno e depois contemporâneo. Né? Então, se valoriza não a perspectiva do ócio, mas sim da sua produção. Quando a gente pensa em países de primeiro mundo, os países de primeiro mundo, eles têm uma outra reflexão, né? Então, lá se tem uma diminuição da carga horária de trabalho efetiva nas empresas, porque não se trabalha por produção, produtividade de produtos físicos, mas sim de uma produtividade, de um outro tipo de produtividade, que está linkada ao indivíduo produzir, mas para isso ele precisa estar bem. Então, valoriza-se o tempo que ele tem com a família, com o lazer, ou para suas leituras, para que esse indivíduo esteja focado, né, para o seu desenvolvimento. Vamos pensar no nível de educação, que eu acho que é mais claro essa perspectiva. Países de primeiro mundo, países como Finlândia, o professor ele trabalha 40 horas numa instituição X ou Y, mas de aula efetiva ele trabalha aula com os alunos. As outras 20 horas, o professor dessas instituições, ele recebe para pesquisa. Ou seja, o que se entende? Quanto mais preparado esse professor esteja, quanto mais leitura esse professor tenha, quanto mais conteúdo ele consiga trabalhar com seus alunos, melhor é a qualidade daquela aula, melhor é a qualidade daquele grupo de alunos, né? Ou daquela instituição, ou daquele país. Então, uma perspectiva muito diferente da perspectiva educacional do nosso país, em que o salário, na maioria, é um salário baixo a nível nacional,
de professor, e a maior parte dos profissionais da educação, eles trabalham de 40 a 60 horas de aula dada. Ou seja, dão aula da manhã, à tarde e à noite. E aí não tem tempo para o que a filosofia chama de ócio. Ou seja, não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer uma boa leitura, porque o ócio é o tempo de qualidade que eu tenho. Então, por exemplo, o que se discute no ócio da antiguidade para a filosofia? Se eu trabalhei o dia inteiro no pesado, eu não tenho condições de pegar um livro do Nietzsche, ou de pegar um livro, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, atual, ou Marilena Chauí, enfim, ou qualquer livro que tenha uma discussão teórica e vou dar conta de fazer aquela leitura, aquela interpretação, porque a parte física minha está cansada, eu vou dormir na metade do livro, se 2 ou 3 páginas. Então, o ócio, na discussão filosófica, é esse tempo que eu tenho para poder estudar, para poder me preparar, para poder estar realmente fazendo as reflexões necessárias. Coisas que os países de primeiro mundo também entendem dentro da perspectiva de educação. Então, os profissionais da educação dão aulas para os alunos, mas essa aula é de uma alta produtividade e qualidade. Coisa que no cenário brasileiro, o professor que dá aula os 3 períodos, já no período noturno já está cansado, já está estressado, não tem tempo para fazer as devidas leituras, a aula acaba sendo ou a leitura do próprio material didático, ou do livro didático, ou da apostila, ou somente reproduzir atividades para entregar para o professor. Não estou aqui dizendo que todos os profissionais são assim, estou falando de uma maioria que não tem essa estrutura e essa possibilidade, e às vezes o salário também não garante que ele compre um bom livro, porque ele tem a família para sustentar, enfim, outras situações que são prioridades, né? A nível nacional, claro que nós temos as nuances, nós temos as características diferentes de cada região, enfim, mas no nível nacional, falando da questão educacional ligada ao ócio, só para a gente poder entender de forma mais prática, certo? Então, obviamente, que com a discussão da modernidade, da contemporaneidade, isso foi se perdendo, né? O que se quer é produção. Que tipo de produção que eu quero? Eu preciso visualizar essa produção. E acabou acontecendo nesse percurso uma desvalorização para trabalhos que não tenham essa produtividade física, principalmente no início da contemporaneidade. Hoje a gente já vive um outro momento, tá? Que é bem interessante, dos novos mercados de trabalho se abrindo, das novas profissões acontecendo, e um mercado muito interessante, abrindo um novo leque, discutindo um novo tipo de produção, que é a produção de conteúdos, né? Que as novas mídias fizeram isso, então isso também é bastante interessante, novas empresas surgindo com essa perspectiva de uma empresa mais aberta, no sentido de ter dentro da própria empresa espaços para que as pessoas possam descansar, os espaços de lazer, porque entende-se que isso é necessário para que se tenha produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo está muito ligado a como eu estou, porque se eu vou produzir um conteúdo, eu preciso estar bem, senão eu não consigo fazer essa produção de conteúdo. Então hoje a gente vive um outro leque aí de possibilidades, né, diferente aí do início da contemporaneidade ou até os anos 2000, né? Isso é muito recente, historicamente falando. Vocês são a geração que efetivamente vão viver, né, vão vivenciar essas novas profissões, essas novas experimentações, né, diferentes no nível de produção de conteúdo, né? A gente vivencia ainda, mas um pouco mais longe, vamos dizer, né? Vocês vão ser a geração que vão estar à frente de todas essas mudanças. Certo, galera? Deu para entender? Deu sim, prof. Certo? Tranquilo? Sossegado? Sim. Então, vamos lá. Olha só, gente. Então, muito bem. O que é importante a gente falar ainda da Grécia Antiga? Eu falei para vocês que houveram 2 guerras ali, tá? Só retomando, que foi a Guerra do Peloponeso e a Guerra Pérsica, Grego-Pérsica. A Guerra Grego-Pérsica, ela também é chamada, tá, gente, de guerras médicas,
certo? E a Guerra do Peloponeso. As guerras grego-pérsicas ou as guerras médicas é a guerra aliada dos gregos contra os persas. E a Guerra do Peloponeso é o conflito entre Atenas e Esparta. Então, fundaram-se duas ligas, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, que se enfrentaram. Ou seja, as cidades-estados se alinharam a Esparta e se alinharam a Atenas. E elas entraram em conflito, né? Quem venceu esse conflito foi a cidade espartana. Então, a cidade ateniense, ela exercia um poder muito grande às demais cidades-estados, cobrando impostos e tudo mais. A Esparta meio que se sentiu ofendida, porque também queria ter esse domínio. Iniciaram-se um conflito, iniciaram-se as ligas, e Esparta se tornou vencedora e com uma influência muito maior do que Atenas nas cidades-estados. Mas essa guerra do Peloponeso acabou enfraquecendo essa galera, acabou enfraquecendo as cidades-estados. Isso deu abertura para uma nova civilização que se tornou muito importante, grande, tá? Que é a Macedônia, que é a civilização do Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. A apostila não fala da Macedônia, certo? Porque depois da Grécia ela já vai lá para o Império Romano, mas só para a gente poder entender, e é bem significativo, porque caiu em últimas provas também, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, filho do Filipe II da Macedônia. Então, a Macedônia, só para a gente entender, geograficamente estava localizada na região norte da Grécia. Eles falavam grego, certo? Mas os gregos, que não se chamavam de gregos, mas sim de helenos, não consideravam os macedônicos helenos. Ou seja, havia um certo preconceito. Eles achavam que os macedônicos eram inferiores a eles, eram briguentos, essa ideia de superioridade era muito forte nesse mundo grego frente à Macedônia, que era vista com preconceito. O Filipe II, para se estabelecer no poder, teve que assassinar ali uma galera, que era bem comum isso na época, chegou ao poder e percebeu que havia dentro do mundo grego ali essas disputas, que é a Guerra do Peloponeso e o enfraquecimento das cidades-estados. Aproveitando esse enfraquecimimento, ele dominou essa região. Então, a Macedônia, que não era vista com bons olhos, ou que era vista como inferior, dominou a Grécia. Com a morte do Filipe II, quem assume o poder é o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O Alexandre teve aula com Aristóteles. O pai do Alexandre, o Filipe II, era muito preocupado com as questões relacionadas ao aspecto cultural. Então, a formação do Alexandre foi muito importante para isso. Toda a sua formação foi com nada mais, nada menos com Aristóteles. Muito bem. E aí, o Alexandre herdou de Aristóteles a ideia de amor ao conhecimento, de amor aos aspectos culturais. E uma estratégia muito interessante do Alexandre é quando ele dominava as regiões, ele não impunha seus aspectos culturais, mas sim aprendia com os aspectos culturais da região dominada. Então, qual é a importância do Alexandre Magno e qual é a importância do Império Macedônico? E, gente, eles dominaram a Grécia. Da Grécia, eles foram para o Oriente, chegaram até a Ásia, Irã, Iraque, Síria, tá? Todo o Oriente Médio e a África também. O norte da África também foi dominado por Alexandre Magno. O poder do Alexandre, o império do Alexandre Magno, ele é comparado territorialmente com o império com o Império Romano, a sua grandiosidade, certo? E qual é a importância do cara? É a divulgação da cultura grega. Então, o Alexandre Magno, como herança, por sua formação a partir de Aristóteles, pela valorização do conhecimento e principalmente da cultura helênica, ou seja, da cultura grega, ele expandiu essa cultura pela Europa, pelo Oriente Médio e pela África. Então, se nós hoje temos uma herança cultural greca-romana, se deve muito ao Alexandre Magno, porque foi ele que difundiu a cultura grega e a cultura helênica até o Oriente. Então, muito bem, ele domina ali a região da Grécia
e vai dominar todas as regiões que eram dominadas pelos persas. Ele percebe essa possibilidade e ele vai dominando, por isso que ele vai para o Oriente e chega até a Índia, que nunca ninguém tinha chego ainda até a Índia, e ele faz um grande feito em chegar até a Índia. Ele morre super jovem, né, com 30 anos ali, então os historiadores e pesquisadores dizem que se com 30 anos ele tinha chegado até a Índia, imagina os seus feitos se ele tivesse mais anos de vida, né? Então, o que ele fez, que eu acho que foi tipo, espetacular. Os persas eram comerciantes, tinha uma questão do comércio, estradas, né? Ele aproveitou tudo. Ele chegava num território, dominava, e aí olha o que ele fazia. Primeiro, ele dizia que ele não dominava sozinho, então ele valorizava muito os soldados com ele. Então tinha uma valorização aos soldados muito fortes. E também, quando ele chegava, ele fazia um culto aos deuses daquele lugar, mostrando para o povo que ele veio para fazer coisas positivas, ou seja, que ele não veio para impor a sua cultura. Então isso é bem legal. Para vocês terem uma noção, quando ele chega no Egito, ele funda Alexandria no Egito, e o Egito era dominado pelos persas. E quando o Alexandre chega, existe uma comemoração gigante feita pelos egípcios, tá? Ou seja, né, pelas pessoas que moravam ali, que eram dominadas pelos persas. Porque Alexandre era visto como um salvador. Eles estariam se livrando dos persas, que usavam de violência, que não respeitavam os seus aspectos culturais. Então, o Alexandre, ele era muito bem visto por conta do respeito aos aspectos culturais. E no Egito, o Alexandre funda a Alexandria. Ele queria que a Alexandria fosse a maior cidade, o maior porto, né, dessa região, dessa época, e ele fundou a Biblioteca de Alexandria. Quem tiver oportunidade, depois dá uma pesquisada, tá, gente? A Biblioteca de Alexandria, depois, durante o Império Romano, acabou sendo não só saqueada, mas colocaram fogo, perderam muitos escritos da biblioteca, mas ela era o grande centro, não comercial, mas cultural da antiguidade, né? Os rolos, os papiros, com todo o conhecimento, a ciência, tudo que se desenvolvia, estava na Biblioteca de Alexandria. Ela era um grande centro cultural, ela era um grande centro de pesquisa, ali se reuniam-se os maiores e melhores pesquisadores de todas as áreas, se desenvolveu botânica, filosofia, matemática, astronomia, né? Tanto que eles fundaram novamente. Foi feita uma nova biblioteca, uma das maiores do mundo, que é em Alexandria, fazendo uma referência à Biblioteca de Alexandria da Antiguidade, que era a maior, tá? E a primeira biblioteca que se tem notícia na história, e a maior em termos de concentração de conhecimento. Aí o que aconteceu? Hoje eles fizeram uma extremamente moderna, nós temos lá também se tem uma concentração de pesquisa muito grande, e é bem interessante a nova construção, que é belíssima, tá? Fazendo essa referência ao grande centro cultural e econômico, cultural, né, da antiguidade. Muito bem. Então, a unidade 7 da apostila de vocês também vai falar de Grécia e da cultura e da influência dos gregos, certo? Quando a gente fala da cultura e influência dos gregos, a gente vai lembrar da filosofia, tá? A base filosófica hoje está linkada aos filósofos da antiguidade, que vai se estagnar quando o Império Romano se torna cristão. Então, quando acontecer a cristianização do Império Romano, que a gente vai estudar posteriormente, eles vão criticar e vão, inclusive, queimar e vão proibir bibliotecas, né? E daí nós vamos ter o advento da Idade Média, que é uma maior estagnação nessa ideia de conhecimento, principalmente ligado à filosofia, uma proibição do conhecimento filosófico, porque o conhecimento filosófico traz a reflexão, traz o questionamento, tá? Traz o que nós chamamos de dialética, que não era bem vista e bem-vinda durante a Idade Média. Além da filosofia, além dos principais filósofos, né, Aristóteles, Sócrates e Platão, nós vamos perceber alguns conceitos que usamos até hoje, nos dias de hoje: democracia, cidadania,
né? Uma outra questão, se a gente for falar, é a questão da mulher na antiguidade, principalmente no mundo grego, a mulher era um objeto de troca, certo? Então, ela pertencia ao pai e depois ela pertencia ao marido. O casamento não tem nenhum significado de sentimento, amor, ele era uma união de famílias, certo? Então, esse posicionamento da mulher, tá, lá da antiguidade, ainda nós vemos algumas nuances no mundo atual, quando a gente pensa na população judaica, na população judaica tradicional, judaica ortodoxa, né? Ou na população muçulmana, no seu estabelecimento, e é bem interessante pensar que tanto a religião judaica quanto a religião muçulmana tradicional, algumas nuances dessas religiosidades, desses preceitos, eles são lá da antiguidade. Tá? Que preceitos? Preceitos em que coloquem menos empoderamento feminino, não é só na religião muçulmana, na religião judaica também. Tem uma série na Netflix com 4 episódios, mas que vale muito a pena assistir, que é Nada Ortodoxa, se eu não me engano, o nome da série, que conta a história de da figura da mulher, né, que é judia, e que o casamento, ela se casa muito jovem, tá? A história se passa, e é bem interessante falar, porque ela não conhece, é uma união de famílias, tá? Ela mal conhece o marido, eles vão se conhecer após o casamento, tá? E todas as tramas que vão se dar ali, nesse dia a dia, e por que ela acaba fugindo? Ela fuge é boa, né? Primeiro ano foge. Ela foge dessa comunidade judaica, tá? Tenta fugir o mais longe possível aí, para conseguir experimentar, na verdade, coisas que ela nunca tinha visto. Então, ela entra numa boate, né? E ela olha tudo que está acontecendo, porque ela adorava piano, ela é proibida de tocar piano, de ter aula de piano, e aí ela conta, ela vai para Berlim, na verdade, e ela vai contar para aqueles jovens que a vida dela, ela com 18, 19 anos, estava linkada a ela se casar, cozinhar bem, né, atender ao marido e ter inúmeros filhos. E ela vive uma cobrança gigantesca da família do marido, porque para eles é o seguinte, casa-se, depois de 9 meses já tem o primeiro filho, assim sucessivamente. E ela não engravida, eles estão 1 ano casados e ela não engravida, e ela começa a sofrer uma pressão da comunidade judaica por parte do marido muito forte, porque eles ainda não tiveram filhos, do que está acontecendo, se ela tem algum problema ou não, né? E devido a essa pressão, ela acaba fugindo, claro, o judaísmo ortodoxo, mas ainda é presente em algumas regiões, né? Onde nós temos essa questão não só da religião islâmica, mas também da questão judaica ligada à ortodoxia. E aí ela tem um discurso que é o seguinte, ela vai para Berlim e aí ela diz assim, que na verdade a mulher, dentro do judaísmo ortodoxo, ela tem que ter muitos filhos para povoar o mundo por conta da morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um discurso que já vem desde da sua formação, né? Então eles são proibidos, as mulheres só leem a Torá, elas não leem o Talmud, que é outro livro judaico, que é só lido pelos maridos, pelos homens, né? Então, por conta até mesmo do processo aí de dominação, mas que vem lá da antiguidade, tá? Então, aqui, no mundo grego, as mulheres também eram objetos de troca, mas quem tiver a oportunidade de assistir essa série, são 4 episódios somente, mas bem interessante, aí meninas, principalmente, para assistirem aí, para a gente até poder fazer uma discussão que é bem legal, dá para fazer uma discussão em história, em filosofia, bem bacana. Outra influência do mundo grego, né, gente? Falar da cultura grega é falar da questão mitológica, né? Então, os gregos acreditavam em vários deuses, né, uma religião politeísta, mas os deuses são antropomórficos, formas humanas, né? E esses deuses nós vamos ter os 12 principais que viviam no Monte Olimpo, né? Partindo lá de Zeus, aí Zeus, Atena, né?
Zeus, Atena, Ártemis, Hermes, enfim, os 12 principais lá do Monte Olimpo. E o que é importante eu saber dos deuses, né? Não decorar o nome dos deuses, ou enfim, a sua função, que não é esse o nosso objetivo, mas entender e contextualizar que esses deuses tinham sentimentos humanos, tinham relações com os humanos, né? Então, eles sentiam raiva, eles sentiam inveja, eles puniam os humanos, né? Então, essa relação que os deuses tinham diretamente com os humanos. A diferença é que os deuses são imortais, tá? Os semideuses têm alguns poderes, sim, mas os semideuses não são imortais, né? Então, um bom filme que fala sobre isso é o próprio Percy Jackson, que tem os livros, né? E tem ali os 2 filmes que vão falar sobre a questão mitológica aí do mundo grego. Outra herança, então, que a gente também não pode deixar de falar, além da arte, além da cultura, além da filosofia, é o teatro, tá? Os gregos valorizam muito os aspectos teatrais. Então, o mundo do teatro começa lá na Grécia Antiga, eles constroem grandes anfiteatros, né, de forma circular, em que os espetáculos acontecem bem no centro, e aí o público fica em forma circular assistindo esses espetáculos. As mulheres também não participavam dos espetáculos, elas não podiam, né? A figura feminina era interpretada por homens que usavam então, máscaras, mostrando que seria uma figura feminina, elas não poderiam participar, assim como não participavam das Olimpíadas. Então, outro aspecto cultural importante da Grécia Antiga é o esporte, a valorização e a criação das Olimpíadas, né? E para a gente ter ideia, as Olimpíadas foram proibidas quando o Império Romano se torna cristão, porque, segundo o Império Romano, as Olimpíadas eram uma homenagem a Zeus, aos deuses. Então, era algo demoníaco. Então, durante a cristianização do Império Romano, existe uma proibição dos Jogos Olímpicos, que só são retomados no século XVIII. Né? Então, fica um longo período, século XIX, aliás, um longo período sem Jogos Olímpicos, tá? Os Jogos Olímpicos aconteciam de 4 em 4 anos, lá em Olimpíadas, porque em Olímpia, em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus, né? Tinha uma relação muito forte nas Olimpíadas de mostrar a questão física, do porte físico mesmo. Então, tinha vários tipos de lutas, tá? Tipo, um vale-tudo, tinha também, tá? O atletismo era super valorizado, então, modalidades como atletismo, né? Aí o lançamento de disco, corrida, né? Corridas de bigas também, corridas de quadrigas também. Além desses jogos, além dessas corridas do atletismo, né? As lutas também eram muito comuns nos Jogos Olímpicos. Acontecia uma trégua durante os Jogos Olímpicos, então se estivesse acontecendo qualquer problema, ou qualquer rivalidade, ou qualquer guerra, durante esses Jogos Olímpicos havia uma trégua, aconteciam jogos, depois o conflito continuava, né? As mulheres também não eram permitidas. Existem várias histórias de homens que fizeram corrida, que participaram das Olimpíadas, nus, para mostrar todos os seus apetrechos físicos, tá? Na sua totalidade, porque era um lugar em que poderia se arrumar um bom casamento, tá? Tem uma questão toda de honra ligada a isso, então, por isso que a premiação é uma coroa de louros, não tem nenhuma uma premiação ligada a uma questão financeira, certo? Mas sim ligada a uma questão de honra, tá? Ufa, eu queria falar tudo para a gente poder terminar. Eu ainda tenho a primeira, fui na segunda, terceira e quarta, tá? Para não poder deixar de falar nada dessa aula. Falei rápido hoje, né, gente? Eu já falo rápido. Né? Tá bom, prof, tá bom? Tá dando mais conteúdo para nós. Minha vida, né? Então, ó, filosofia, matemática, a ideia de conceito do belo, tá? Do que é belo, também é um conceito lá da antiguidade e do mundo grego, né?
essa valorização do corpo, da barriga tanquinho, né? Ela não é atual, não é moderna, não é contemporânea, ela é lá da antiguidade. Os gregos já valorizavam esse aspecto da importância da questão física, né? Do corpo, né? E por isso a questão ligada ao esporte também. Tá? Então, o conceito de belo também é um conceito lá da antiguidade. Né? Vocês devem lembrar bem de Pitágoras na matemática, né? Então, para a gente entender a importância, certo, deste mundo grego para a nossa civilização. Pessoal, alguma pergunta? Não. Não, professor. Sério mesmo? De boa? Então tá bom. Suave. Gente, peguem lá, então, a apostila de vocês. Lá na página 23... Não, 23... Não é 23. Desculpa. É a página 26. A hora do estudo, página 26. Ó, lá na página 26 tem a hora do estudo, só para a gente poder finalizar. A número 1 fala dessas questões que a gente falou, da influência grega, as Olimpíadas, filosofia, matemática, os padrões de beleza, a questão das homenagens feitas aos deuses, o teatro. Esqueci de falar uma coisa que é importante. Quando a gente fala de teatro grego, havia duas modalidades no mundo do teatro grego, que é a tragédia ou a comédia. Então, ou se fazia um espetáculo ligado à tragédia, ou se fazia um espetáculo ligado à comédia. Então, essas duas nuances, tá? Ligada ao teatro são do mundo grego. Inclusive, hoje existem muitos espetáculos, muitos grupos teatrais que têm no seu nome Dionísio. Dionísio é o deus do vinho e também o deus do teatro da antiguidade. Por isso que muitas companhias de espetáculos atuais têm no seu nome o nome Dionísio, fazendo referência ao deus do vinho, tá? E ao deus do teatro. Isso era muito comum, né, nas refeições, principalmente a última refeição, que era a ceia, tomar muito vinho e assistir os espetáculos de teatro. Era, na verdade, um verdadeiro banquete, tá? Vai se tornar, no percurso histórico da Grécia Antiga, o momento mais importante ali, tá? A refeição mais importante. Se serve um grande banquete, se toma muito vinho, se assiste a alguns espetáculos, né? Então a ceia acaba se tornando esse grande banquete aí no percurso da história da antiguidade do mundo grego. Então, a número 1 é para falar sobre isso, né? Nessas informações que a gente falou durante a aula. Aí nós temos ali, número 2. Eu acabei de falar do teatro e a número 2 fala sobre isso. Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem origem ligadas às dionisíacas, as festas em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho. E ali fala, tá? Quais são esses festivais, ou seja, quais são os gêneros clássicos criados a partir desses festivais, que é a tragédia e a comédia, que eu acabei de comentando com vocês, e a questão número 2 ali da hora do estudo, certo? Então, alternativa E, né? Ali da página 26. Aí, na número 3, a sociedade humana, por meio da produção cultural, constrói seu conhecimento sobre a natureza e procura decifrar os mistérios do universo. Na antiguidade grega, o teatro. O que é o teatro dentro da antiguidade grega? Conseguiu sintetizar as preocupações religiosas da sociedade? Não, o teatro não tinha fins religiosos na antiguidade, certo? Criticando concepções mitológicas, não. Não há uma crítica à mitologia grega, né? Então, os mitos, a mitologia grega, ela reforça o dia a dia no seu cotidiano. Ela serve como ensinamento no seu dia a dia. Não se fazia críticas à mitologia
grega. Faz-se as críticas hoje. Utiliza-se a mitologia para fazer críticas atualmente. A mitologia grega servia de ensinamento naquele contexto. Hoje a gente consegue percebê-las no mundo atual, como a gente já falou do mito da caverna. A gente pode falar também de Narciso. É mitologia grega, sim, olha só, mas trazida aí para a atualidade. O Freud fez isso com perfeição, tá? Então, o Freud, quando começou a falar de psicanálise, ele começa a entender psicanálise, discutir psicanálise a partir da mitologia grega, trazendo essa mitologia para um contexto no qual ele vivia para se discutir psicanálise, que é muito interessante, tá? Então, letra B, teve suas encenações ao ar livre, bastante admiradas, com atores do sexo masculino usando máscaras nas representações, sim, certo? As mulheres não participavam, os anfiteatros eram ao ar livre, tá? Então, é a alternativa B, a alternativa correta. A C fala, divertir com comédias e ironia filosófica, não havia ironia filosófica, então tá errada. A D fala, representou a vida confusa dos deuses? Não era esse o objetivo deles também. Foi a expressão das preocupações filosóficas? Não havia discussão filosófica dentro do teatro grego. Ou havia a perspectiva de uma comédia ou de uma tragédia, de uma história que tinha um fim aí de morte, enfim, um fim ligado à tragédia. Aí a número 4 tem um fragmento, tá? No Brasil, as cirurgias plásticas, olha só, gente, essa questão é do Enem, tá? Essa que eu vou ler a número 4 aqui. O Enem faz muito isso, trazendo uma questão atual, fazendo discussão lá da antiguidade. Quem faz muito isso é o sistema da CAF também, tá? E a UFES, que também gosta disso. A Universidade Federal de Santa Catarina, a CAF e o Enem fazem esse paralelo. No Brasil, as cirurgias plásticas já são parte do cotidiano. Conjugadas a um ideal de beleza moderno, técnicas de definições do corpo, como as propagandas pelas academias de ginástica, personal trainer, etc., aparecem como possibilitando a qualquer pessoa ter um corpo perfeito. Tá? Aí aqui quais são as alternativas corretas? Tá? Na antiguidade, os gregos não se preocupavam com a beleza física? Errada. Os gregos se preocupavam. A harmonia era valorizada nas representações artísticas gregas, que serviam de influência para a civilização romana e, consequentemente, para toda a civilização ocidental? Sim. Tá? Essa arte muito influenciada. E aí 3. A busca pelo belo, tá? Era uma característica grega que acabou influenciando a sociedade brasileira? Sim. Mas a sociedade é greco-romana. Tá? Então, a 1 e a 3, a 2, aliás, e a 3 estão corretas. A alternativa E, certo? E a número 5